primeiro até o sétimo dia. E há muita coisa profunda em cada dia da criação. Em cada dia ali, nas suas narrativas, tem coisas muito profundas ali que vão nos remeter a toda a história da humanidade, né, até o estabelecimento do reino de Cristo. Desse entendimento está em Isaías 46:9, aliás, onde o Senhor fala assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Né? Então, esse é o princípio, né, desse entendimento, onde desde a criação, lá no Gênesis, o Senhor já anunciava todas as eras da humanidade, todos os milênios estavam ali minuciosamente ali descritos. Desde o Gênesis, o Senhor, com a sua sabedoria, ele já anunciava essas coisas, né? E é realmente algo muito profundo o que isso vai remeter a gente, porque a gente vai ver que cada dia ele vai remeter a um milênio, né? Cada dia ele vai remeter a gente aí a 1000 anos. Aí a gente pode destacar aqui também os Salmos 90, né? E até é bom ressaltar que quem escreveu o Gênesis foi Moisés. Moisés escreveu toda a Torá. Gênesis faz parte da Torá, né? E aqui nós temos um salmo também, que é o Salmo 90, ó, oração de Moisés, homem de Deus. Aí Moisés escreve assim, ó, nesse salmo, ó, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Então a gente vê que ele está falando de tempo, né? Ó, antes que os montes nascessem e se formasse a terra. Então ele está falando de coisas aqui antes até do princípio do pó da terra, antes da criação. E o mundo de eternidade em eternidade, então a gente vai ver que tá uma relação aí, né? A gente costuma até quando fala disso, colocar de uma forma assim mais fácil para entender, Deus ele é eterno, né? Então a gente costuma, só para ficar mais didático, esse termo não é correto de falar, mas para ficar mais didático a gente costuma referir à eternidade passada, né? Que é antes da criação do mundo, para ficar mais didático assim o entendimento, né? E ele fala de uma eternidade futura, né, que vai acontecer lá no dia eterno, né? Quando o Senhor, toda a obra dele se cumprir, né, vai continuar, porque Deus continua eternamente. Então, aqui Moisés está falando, né? De eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai-o filhos dos homens. Né? Olha agora no versículo 4, que é o ponto-chave. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Então, a gente já vê aqui a relação de um dia para 1000 anos, né? Que se foi e como a vigília da noite. Aí quando nós voltamos aqui para o gráfico, a gente observa então, ó, que nós temos aqui 7 dias. E cada dia desse aqui vai profetizar a história da humanidade, né, em seus milênios. Segundo a Pedro também, né? 3:8 é bastante famoso, né, esse versículo. Sim, segundo a Pedro 3:8. Diz o seguinte: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então aí já é uma chave para esse entendimento, né? Para a gente observar essas coisas. O dia da criação com os milênios, e nada que o Senhor faz é à toa, ele faz tudo com propósito, né? E sabedoria. Exatamente. E aqui nesse contexto, Pedro está falando da volta do Senhor. E ele vai aqui, ó, logo no início de 2 Pedro 3, ele vai falar que vai aparecer pessoas que vão questionar, né? Ó, onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então ele está remetendo ao princípio da criação. Já nos remete para Gênesis também, né? Exatamente. Né? E aí ele vai narrar, ó, ele vai dar uma descrição aqui, ó, pelo qual veio a água, né? Cadê? Ah, sim. Versículo 5, ó, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como houve terra, né? A qual surgiu da água, a gente vai falar isso lá no primeiro dia, né? E através da água pela palavra de Deus.
E aí, quando a gente for lá para o primeiro dia, a gente vai ver que existia 3 elementos, que é trevas, a luz e a água, né? Apenas isso que tinha no primeiro dia. E a menorá também, ela traz muitas conexões. E com os dias da criação não seria diferente. Não é à toa que o Senhor deu para Moisés, né, as instruções para construir, né, a menorá, para fazer a menorá, deu todas as instruções para isso, como deveria ser, quantas hastes e todo o modelo, também como forma de nos revelar, né, os seus mistérios, de nos revelar os seus propósitos, né? E se encaixa perfeitamente nessa profecia. O irmão Marcelo aqui, ele fez até uma pergunta interessante. Ele botou aqui, ó, irmãos, o primeiro dia foi a época de Adão até... Exatamente. O primeiro dia ali vai remeter à época de Adão, né? Remete ao primeiro milênio. De Adão até Noé. Isso, até de Noé. Adão até Noé. De Noé em diante já começa o segundo dia. Primeiro dia, a característica principal é a separação entre a luz e as trevas. Essa parte aí é bem simples para todos, né? O que Deus criou no primeiro dia foi a separação. Ele disse haja luz, né? E a partir daí começou toda a criação, e o primeiro feito dele foi a separação entre luz e trevas. Quando ele fez essa separação, ele disse foi a tarde e a manhã, o dia primeiro, né? E já conectando isso com o milênio, a gente vê que na primeira era, no primeiro milênio, houve justamente essa separação. O homem, né, quando Adão pecou, ficou notório que o pecado ele produz morte. E a desobediência a Deus, ou seja, as trevas, o homem se coloca numa condição de trevas, né, é o oposto da luz. Né? E esse haja luz, a gente vai ver mais na frente que esse haja luz ele é Cristo, né? Então o primeiro milênio da humanidade ele foi marcado por isso. Percebeu-se as consequências do pecado, né? O homem ele vivia ali no paraíso, cercado de tudo que é bom, de todas as maravilhas, e a partir do momento em que o homem caiu em pecado, então ele começou a perceber as consequências do pecado. Então houve a separação ali entre bem e mal, né? Bem e mal. Você vê que o homem ele provou da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o bem e o mal nada mais né? Nós temos todos esse senso comum de saber que bem é luz e mal é trevas, né? Então, quando Caim matou Abel, foi ali, eu acho que o primeiro choque, né? Que teve ali para Adão e Eva, a consequência do pecado, da morte. E todo esse milênio ele foi marcado. A Gênesis ele não detalha tudo, né? Porque Gênesis 6 já vai falar de Noé. Mas as informações que nós temos ali nos 6 primeiros capítulos, né, de Gênesis, dá para a gente ter uma noção desse choque, né, de realidade entre você estar no paraíso, cercado de tudo que é bom, de todas as árvores frutíferas, tudo ali no paraíso de Deus, né, dotado ali da presença de Deus, da companhia de Deus, e de repente o homem, a primeira coisa que ele perde ali são as suas vestes, né, percebe que está nu, e logo em seguida tem as punições, né, que Deus coloca e tira do homem o acesso da árvore da vida, né? Então aí nós vemos as consequências e a separação entre bem e mal, a separação entre luz e trevas. Tem até um texto que fala bem sobre isso aqui, a gente indo lá para Gênesis, né? Capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Sim. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. Então aqui realmente é Deus falando que ali foi feita a separação entre o bem e o mal. É como a irmã falou aí. Interessante que quando eles foram destituídos ali do Éden, né, foi colocado 2 querubins ali na porta do jardim com espada, né, de fogo, para que eles não pudessem entrar. E aí ali foi a queda, né? E só como observação mesmo, a gente quando olha lá para o tabernáculo e vê a Arca da Aliança, que é o símbolo do trono de Deus, a gente vê 2 querubins ali também por cima da arca. Porque da mesma forma que o homem aqui, ele saiu, ele teve a queda, né?
através de Cristo, né, aquele caminho ele é aberto novamente. Então a gente vê aqueles 2 querubins lá exatamente em cima da arca ali, simbolizando que através de Cristo, né, o tabernáculo ele vai mostrar um caminho, né, até Cristo, ali por Cristo sendo o caminho até o homem voltar a Deus, né? Se você for observar lá em Apocalipse, até anotei aqui, Apocalipse 22, 14, Deixa eu abrir aqui. a primeira bênção que a primeira igreja recebe é o acesso à árvore da vida. Apocalipse 22, 14, né? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito de comer da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Exatamente, é o que o homem perdeu lá no Éden, né? Então é o primeiro ali, Apocalipse 2:7 também vai dizer isso. Na verdade, na carta às igrejas está em Apocalipse 2:7. Aí ele diz, né? Apocalipse 2:7. Ao vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, né? Encontrada no paraíso de Deus. E se você for observar, todas as bênçãos das igrejas, das 7 igrejas, toda a sequência, ela é também a sequência do Gênesis. A mesma sequência desse que nós vamos olhar em relação aos dias da criação, com os milênios da humanidade, a mesma sequência, aquilo que o homem perdeu ao longo dos milênios, nas cartas à igreja, ele recebe de volta, o Senhor ele restitui aquilo que o homem perdeu por conta do pecado.